eu quero compartilhar com vocês um assunto importante, que eu acredito que vai nessas 2 quartas-feiras, seria muito bom vocês participarem, muito bom. É claro que o livro de Provérbios fala muito sobre sabedoria. É claro, e eu quero, você que está online aí, para um pouquinho na cozinha, senta um pouquinho, é um investimento esse momento, junte-se a nós também, Deus vai falar muito com você. Mas nós precisamos entender que a vida, ela é uma construção de conflitos, de desafios, de tarefas, problemas que precisam ser resolvidos, organizados. Então nós aprendemos desde cedo, mas o mundo nos fornece um tipo de sabedoria e de conhecimento e de sabedoria, para que a gente, tendo conhecimento, consiga ter noções de solução, desde o maior prédio à casa mais simples. Mas esse homem que conseguiu chegar na Lua, que conseguiu agora colocar em Marte um helicópterozinho, né? Não sei se vocês, eu fiquei todo emocionado. Esses dias eu vi o helicóptero pousando lá em Marte, aquela máquina lá, que me falhou o nome agora, levou, e eu falei, poxa vida, nós estamos chegando em Marte. Esse mesmo homem que já tem aviões supersônicos, que está desenvolvendo coisa, ele tem muita dificuldade de fazer uma viagem para dentro de si, de se ver por dentro. Ele tem a sabedoria, a inteligência e o conhecimento para fazer máquinas extraordinárias, mas cada vez mais pessoas se suicidam, deprimidas, temos medo de olhar para dentro de nós. Talvez seja a viagem mais difícil, aquela que fazemos para dentro de nós, aonde nos confrontamos diante da santidade e do poder de Deus. Porém, o conhecimento, a inteligência, a sabedoria humana, ela nos dá condições extraordinárias para vencer profissionalmente e até para resolver questões emocionais. Mas eu quero falar de algo mais superior, que nós chamamos de inteligência espiritual. Amém? Levanta a sua mão direita e diga comigo, inteligência espiritual. O que é isso? É a capacidade de tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Amém? A inteligência espiritual é conseguir discernir a vontade de Deus em cada atividade. Essa inteligência espiritual, ela nos ajuda a ter uma visão das coisas a partir do ponto de vista de Deus. Amém? Nós invertemos o olhar, nós invertemos a perspectiva. Nós muitas vezes olhamos e resolvemos as coisas de acordo com a sabedoria humana, com o entendimento humano, porque a gente vive impregnado disso o tempo todo. Na escola, ensina sabedoria humana, ou conhecimento humano. Tem aquelas pessoas que trabalham filosofando e que ensinam coisas importantes, mas é uma inteligência humana. Quando eu falo isso, eu quero dizer para os irmãos que essa inteligência, ela tem limites. Amém, gente? É limitada. E aí, é claro que o nosso tempo é curto para discorrer, quarta-feira a gente continua falando. A inteligência espiritual é a revelação do Espírito Santo. É a revelação que o Espírito Santo traz sobre nós, que o Espírito Santo nos faz ver a vida do ponto de vista de Deus. Captaram? Presta atenção. Quando você olha para Atos, você fica impressionado. Os caras apanhavam, estavam cantando. Levava chute, estava cantando. Era desprezado, estava cantando. Porque havia uma perspectiva a partir do olhar de Deus, e não do olhar do homem. Amém, gente? Estou sendo claro? Presta atenção. A inteligência espiritual não se adquire com dinheiro.
A inteligência espiritual é uma revelação. Olha o que Tiago fala aqui no início do livro dele, só para vocês terem uma ideia, depois eu entro no texto. Tiago 1,5 diz assim: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Amém? O próprio Cristo diz assim, que nós não ficássemos preocupados, porque o Espírito Santo nos daria sabedoria para dizer. A grande questão que você precisa, de hoje em diante na sua vida, é a seguinte pergunta: que tipo de sabedoria eu estou usando para resolver as questões da minha vida? Você precisa começar a discernir o que é sabedoria humana, que é importante, que ajuda, mas é limitada. Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês, antes de entrar no texto. Em João 8, de 1 a 11, acontece uma problemática ali meio estranha, que é a seguinte: havia uma mulher que pegaram ela no adultério, e segundo a lei de Moisés, a orientação de Moisés, na época a mulher deveria ser apedrejada, segundo a lei de Moisés. Não diz lá o texto que era segundo a lei de Deus, entende? Presta atenção, segundo a lei de Moisés. Só lembrando que o Pentateuco, escrito por ele, tem 613 mandamentos, que todo judeu precisa saber de cor. Nós, os cristãos aqui, de vez em quando, para dizer os 10 ainda gagueja, né, irmãos? Os caras têm que saber 613. Mas presta atenção, segundo a lei de Moisés, não estou falando, o texto diz segundo a lei de Moisés, não é segundo a lei de Deus. Se a mulher pegasse a mulher em adultério, o homem sairia tranquilo, né? Ia embora. Mas ela teria que ser apedrejada. E pegaram essa senhora e colocou ela de joelhos diante de Jesus, porque Jesus, na época, era um rabi, mestre, pela escola judaica. E ali, gente, segundo a lei de Moisés, falaram para Jesus, deram a informação para ele: essa mulher foi pega no ato, assim, segundo a lei de Moisés, deve ser apedrejada. O que o senhor decide? Estamos passando essa batata quente, experimentando ele. Isso é informação, isso é conhecimento, e já havia uma sabedoria teológica definindo a situação. Bom, se está na lei de Moisés, então vamos matar, vamos apedrejar. Aí entra o que nós chamamos de inteligência espiritual. Amém? A pessoa que tem a visão de inteligência espiritual não precisa brigar, ele precisa discutir, ele não precisa provar que está certo, ele não tem que entrar em guerrinhas que não dá resultados de vitória. No mínimo, pelo menos 2 ficam magoados. O Senhor Jesus, ele está escrevendo no chão, porque ele não participa daquela visão racional, machista, de poder, de execução. Ele não está envolvido ali, e naquele momento, o que ele está, meus irmãos, é olhando para o céu, sendo revestido de sabedoria, de inteligência espiritual. Poucas palavras, sem sermão. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem vai ser o primeiro? O responsável pelas outras pedras. Acabou. Resolveu? Amém? Resolveu. Não foi preciso escrever um livro inteiro, uma mensagem inteira, fazer um discurso. Porque essa mulher... Não. A inteligência espiritual, que vem do alto, que é uma revelação, ela te dá caminhos sobrenaturais para resolver temáticas e problemas difíceis. As pessoas não conseguem resolver um problema que a humanidade tem dentro do pecado, que não consegue resolver, é o problema
do relacionamento. A gente tem que criar código, né? E aí vem os códigos. Não, tocou é assédio sexual. Agrediu, há uma série de códigos, as leis. Gente, quando você tem a sabedoria, a inteligência espiritual, você consegue discernir os relacionamentos, você consegue discernir as pessoas, e trabalha com sabedoria para ser um canal de transformação na vida delas. Amém? Olha, é diferente. Mas aí, eu quero mostrar para vocês o que Tiago realmente fala sobre inteligência espiritual, a revelação que vem do alto. Olha aqui, Tiago 3,17. Tiago 3,17. Abra sua Bíblia aí. 3,17 está escrito assim: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Você percebe aí que fala 8 qualidades, 8 coisas que a inteligência espiritual produz. No verso 5 do capítulo 1 ele diz: olha, se você quiser inteligência, sabedoria do alto, peça com fé, porque você não pode comprar, não é na cadeira de uma escola, de uma faculdade, de uma universidade, é uma revelação que vem do alto, quer dizer, que vem de Deus, que vem do céu. Assim como existem vários dons, a sabedoria é um dom especial que o Senhor dá para aqueles que pedem com fé, amém? E que vai ajudar você a resolver conflitos terríveis de uma forma simples e fácil. Existem pessoas, meus irmãos, eu tinha, meu pastor, o pastor Campelo é assim, naquela tribulação, naquela angústia, aí lá, aí chateado com um monte de gente, ele senta ali na cadeira, com paciência, me escuta, e em menos de 5 minutos organiza toda a minha vida. Amém? Isso é inteligência espiritual. Se você aprender, se você buscar do Espírito Santo, pedir que o Senhor traga sobre a sua vida, você vai gastar menos tempo resolvendo brigas intermináveis, tentando provar que está certo, fazendo esforço e uma mancha, uma impureza. Mas a sabedoria que vem de Deus, a inteligência espiritual produzida pela sabedoria que vem do alto, ela é pura, limpa, sem mistura. É o que ela é, cristalina. Ela não vem carregada de preconceitos. Não é uma sabedoria que, para se impor, tem que destruir ou derrubar os outros. Amém? Consegue entender? O Senhor vai te dar uma sabedoria cristalina, pura, que você não vai precisar destruir o pensamento do outro, porque ele pensa diferente. Não é um joguete de opiniões. E aí ele vai começando a falar como ela se manifesta, como essa sabedoria se manifesta aqui. Amém, gente? Depois que ela é cristalina e pura, ela é pacífica. A sabedoria que vem do alto, que produz a inteligência espiritual, ela é pacífica, quer dizer, ela produz paz, tranquilidade, acalma. Amém? Aleluia, irmãos, presta atenção, acalma. A sabedoria de Deus não vem para produzir guerra. A Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Pacifica, tranquiliza, dá descanso. Chega na casa, está aquela bagunça, alguém bateu, e alguém comeu, e alguém rasgou, e alguém brigou. Aí quando você chega lá, Senhor, me dá sabedoria do alto. Amém? Ou você vai dizer assim, que
essa? Que porcaria de família é essa? E aí você cria mais 3, 4, 5, 6 problemas. A sabedoria que vem do alto, ela chega para pacificar. Se você está nervoso, faça como Jesus, comece a escrever na areia, né? Espera um pouquinho. Observe o ambiente primeiro. Enquanto isso, você vai orando: Senhor, Pai, me dê a sabedoria que vem do alto. Porque ela é pura. E a primeira coisa, o primeiro efeito que ela produz é paz, tranquilidade, acalma. Dentro de 5 minutos, sua família está calma. Sua casa está tranquila. Está pacificada. Porque chegou a sabedoria do alto. Amém? Terceiro, a sabedoria que vem do alto, que produz inteligência espiritual, ela é indulgente. Perdoa. Ela perdoa. Amém? Ela não fica criando e produzindo culpados. Ela olha para as pessoas do ponto de vista de Deus. Eu vou ensinar de novo, eu vou explicar de novo. Talvez viveu uma vida tão desgraçada, que o inimigo está usando como morada dele. E aí, você vai liberando perdão. Você vai, sem levar em conta, sem ficar remoendo, sem ficar guardando a mágoa. Ela é indulgente, ela é perdoadora. Amém? Perdoar é um ato de sabedoria. Pacificar é um ato de sabedoria. Quem crê, diga amém? Amém. Gente, esse amém. Quem não jantou aí hoje, hein? Quem não jantou? Quando for jantar, me chama. Deixa eu ver. Vou almoçar na tua casa, viu, mocinha? Eu vou comer aquele torresmo que eu vi lá hoje, à tarde. Mas além de ser pacífica, indulgente, perdoadora, ela é tratável. Ela é benevolente. Ela é amável. Sabe, não trata as pessoas com doenças. Que as pessoas andam com medo o tempo todo. Já percebeu? Com medo de Deus, com medo da igreja, com medo do pastor, com medo dos irmãos. A sabedoria inspira segurança, porque ela é tratável, é amável, é benevolente. Quer dizer, quer o bem das pessoas. Amém, irmão? Eu fico muito preocupado com pessoas que no WhatsApp, nas redes sociais, ficam mandando, porque Deus vai fazer isso aqui, vai te esmagar, vai te destruir. Porque tem pessoas que elas não percebem que em nome de Deus estão cuspindo maldição o tempo todo em nome de Deus. É uma desgraça ambulante, irmãos. Sai fora desses WhatsApps, desses grupos, desse tipo de gente. Mas eles não têm a verdade. Irmãos, falta sabedoria espiritual. A pessoa está numa desgraça de vida. O aluguel está atrasado 3 meses. Não tem dinheiro para comprar comida. Nem para comprar uma máscara. Se sair é multado. Um problema atrás do outro. Aí ele, vou ver aqui como é que está o grupo da igreja. Porque, não, aí vem os irmãos cuspindo fogo. Acham que são donos da verdade, acusando todos. E tem gente que parece que eles estão vendendo ou revelando a volta de Cristo como se fosse algo, uma desgraça sobre a humanidade. E confunde o juízo com a volta do Senhor. Eu quero que os irmãos observem isso. A sabedoria que vem do alto, ela é tratável. E depois, está escrito no seu texto aí, plena de misericórdia, compaixão completa. Irmãos, o que eu vou fazer com aquele pecador que está nas garras do diabo, dominado, porque o pai dele foi dominado, porque o avô foi dominado, porque o bisavô foi dominado? Aí eu vou dizer para o camarada, seu miserável, você vai para o inferno?
ou eu vou buscar a sabedoria do alto, para entender que aqueles grilhões estão ali há séculos, e que ele precisa da sabedoria que traz a plena misericórdia. Eu não estou falando puxa-saquismo, eu não estou falando condescendência, eu estou falando de compaixão plena. Amém? Passa na frente do barzinho, tem uns 5, 6, 7, xinga, diz que vai tudo para o inferno. Para lá, pega o seu violão, canta um hino lá com eles, senta com eles. Jesus fez isso, gente. Amém? E essa sabedoria também, ela é produtora de bons frutos, produz resultados. A igreja primitiva impactou, irmãos, impactou Roma, não foi simplesmente por causa dos milagres, mas é pela forma como eles se amavam. Amém? Eles repartiam tudo, Atos 4, 32, 33, 34, e lá no 34 diz, do verso 4, não havia necessitado algum entre eles. Aleluia! Pegava a panela de feijão, dividia, pegava a panela de arroz, dividia, e isso impacta, irmãos. Aquele miserável, pecador, desgraçado, que há anos não recebe um abraço, aí vai alguém lá, senta do lado, e depois também reparte o prato de sopa, tem misericórdia, e começa a frutificar essa compaixão dentro dele. Quem crê, diga amém. Produz frutos. Essa sabedoria, ela produz frutos permanentes, como diz João 15,16, frutos de verdade, frutifica, não é frutos de aparência, é fruto de conteúdo. Ah, mas se a gente for assim, o mundo, meus irmãos, quem tem sabedoria do alto, a exortação é diferenciada, não é ficar cuspindo maldição sobre aquelas pessoas que estão ali nas trevas, grudadas pelo inferno. Sabe, meus irmãos, a história da George Miller, que escreveu aquele livro, As 3.000 Orações Respondidas, ele orou por um amigo, 64 anos. Esse amigo se converteu, esse senhor se converteu, no dia que o George Miller estava sendo sepultado. É o amor que frutifica no tempo certo. Quem crê, diga amém. E é imparcial, não toma partido, é equilibrado, não fica tomando partido. Esse irmão tem visão de esquerda, então vou manter a distância dele. Esse tem de direita. O amor que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, ela é imparcial. Não fica porque aquela pessoa fala bonito, prega bonito, canta bonito, vou na igreja porque aquele cantor. Simplesmente a sabedoria que vem do alto não fica tomando partido, porque as pessoas são parecidas com ela ou são diferentes dela. Certamente há pessoas aqui que têm uma visão doutrinária um pouco diferente da minha. Brincando com o meu pastor, ele é dicotomista, só crê que é corpo e alma, e que alma e espírito é a mesma coisa. Eu sou ferrenho, eu sou tricotomista, corpo, alma e espírito, e dou a vida por essa visão aí, mas nos amamos a si mesmo. Amém? Tem gente que pensa que é batismo com o Espírito Santo, outro fala de enchimento, outro fala de plenitude. Eu vou brigar? Eu vou ficar discutindo se é saia, blusa, calça comprida, cabelo? Sabedoria que vem do alto é imparcial, porque ela revela, ela faz você ver as pessoas de dentro para fora. Quem crê, diga amém. E finalmente, sem fingimento.
A sabedoria que vem do alto, que produz a inteligência espiritual, ela não se esconde atrás de uma aparência. É o que é. Tem compromisso com a verdade, com a sinceridade. Não precisa ficar usando esquemas. No mundo eles falam muito de jogo de palavras. Porque o jogo de palavras seduz e engana. Sabedoria que vem do alto edifica, amadurece, abençoa. Quem crê, diga amém. Aleluia. Vamos continuar falando sobre esse tema na quarta-feira. Amém, irmãos? Que o tempo é corrido, mas quarta-feira eu quero mostrar na Bíblia. Vai ser muito bom, porque eu vou mostrar para vocês experiência de pessoas que usaram Jesus. Paulo diz assim: eu me fiz de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Sabedoria que vem do alto, sabedoria, inteligência espiritual. Nós precisamos ativar esta visão e receber de Deus essa unção de inteligência. A vida vai ficar mais fácil, a solução dos problemas fica mais simples, e você, de repente, né, Deus usa muito, né? Minha esposa que está assistindo a gente, vai esquentando a janta aí. Estou dando um recado, minha serva, esquenta a janta. Aí, irmãos, e eu percebo, verdade, nós somos casados há 34 anos, mas de alguns anos para cá, Deus tem dado a ela uma inteligência espiritual imensa, para resolver algumas questões. Às vezes à noite eu vou dormir e falo: como é que eu vou fazer isso? E eu gasto umas 3, 4 horas pensando, e faço uma... Ela diz: não, faz assim, assim, assim. Eu falei: é a solução, graças a Deus. Quando você tem inteligência espiritual, você não precisa passar noites sem sono. Você tem revelação para cuidar dos seus filhos, para tratar com seu marido, com sua esposa. Você, com a inteligência espiritual, você consegue discernir o significado de igreja, de dízimo, de oferta. Há uma sabedoria sobre todas aquelas coisas que você faz. Quem crê, diga amém. Você crê? Então nós vamos falar na Bíblia sobre personagens da Bíblia que usaram inteligência espiritual e outras que não usaram. O tempo que perderam para resolver seus problemas. Gente, é impressionante. Coisas que foram resolvidas em 24 horas, teve gente que passou 40 anos. Você vai ver, poxa, soluções que foram rápidas com inteligência espiritual. Outros levaram a própria história da construção do muro de Jerusalém, 120 anos, 90 anos para construir aquele muro. E eu gosto dessa história de Neemias, porque ele faz em quantos dias? Em quantos dias? A inteligência espiritual, ela vai acelerar o processo de solução das coisas. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você, é muito importante. Você vai trabalhar menos, você vai ter mais tempo para louvar a Jesus, vai ter o coração descansado, vai curtir mais tempo com sua família, vai ter mais tempo para oração. Quando a Bíblia diz: aos seus amados Ele dá enquanto dorme, está falando daqueles que têm inteligência espiritual. Amém? Captou? Vamos fechar então na quarta-feira? Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem foi abençoado, diga amém. Aleluia.